Hello, guys! Então, hoje a gente vai iniciar o nosso assunto sobre os comparativos de igualdade. E aí, o que é e como a gente usa? Quando eu quero comparar duas coisas ou duas pessoas, eu vou fazer, esse comparativo e estarei igualando as duas coisas ou as duas pessoas. Quando eu digo que Camilinha is as beautiful as Julia. Então, Camila é tão bonita quanto a Júlia. Então, eu comparei as duas, Júlia e Camila, e as igualei, tá? Então, nenhuma é mais bonita que a outra. As duas são lindas por igual, tá? Então, eu tenho um outro exemplo aqui. Are you as fast as your brother? Então, você é tão rápido quanto o seu irmão? Eu fiz aqui uma pergunta, uma questão. Você é tão rápido quanto o seu irmão? Né? Então, a estrutura, ela é usada na forma afirmativa e ela também pode ser usada na forma negativa para expressar, para que eu possa explicar que essas duas coisas, elas não são iguais. Quando, aqui, the weather in England is not as good as it is in Spain. Então, o clima lá na Inglaterra não é tão bom quanto na Espanha. Então, eu posso fazer essa comparação de uma forma de igualdade, mas que eu não estou inferiorizando ou não estou colocando o outro de uma forma superior. Eu só estou dizendo que o clima de um lugar não é tão bom quanto o clima de um outro lugar, mas eu não estou desmerecendo nenhum deles, certo? Então, Janet is 35 years old and Rachel is 35 years old too. Então, a Janet, ela tem 35 anos e a Rachel também. Então, eu quero fazer a comparação. Se eu tenho a mesma informação sobre essas duas mulheres, então eu vou dizer que Janet is as young as Rachel. Então a Janet, ela é tão jovem quanto a Rachel, 35 years old. Seguindo, John can run a mile in 5 minutes and Lisa can run a mile in 5 minutes. Então, o John, ele consegue, ele pode correr tão rápido quanto Lisa, ou Lisa pode correr tão rápido quanto John, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi trocar de lugar. Dei 2 exemplos, só troquei de lugar as pessoas, mas não mudou o seu sentido. Então, vocês já devem ter percebido que o adjetivo, ele sempre vai ficar entre essas duas palavrinhas aqui, as e as. Então, tão, o primeiro as, ele quer dizer tão. E o segundo as, quanto. Então, o John can run, correr, a ação que o John, ele pode fazer, ele pode praticar, que é correr tão rápido quanto Lisa, tá? A mesma coisa no segundo exemplo, que a casa do Jerry, ela tem 1.200 metros quadrados e a de Nancy também. Então, a casa do Jerry's house is as big as Nancy's house. Então, essa aqui, só voltando, é a forma afirmativa. Estou dizendo que Janet é tão jovem quanto a Rachel. Então, vai seguir-se nessa estrutura. Sujeito, o verbo be, que não vai ser sempre, não estará presente sempre em todas as frases, tá bom? Mas a gente vai ter como base essa aqui. Janet is, e após esse verbinho be aqui, vai ser as, o tão, o primeiro as. O meu adjetivo young, jovem, e o segundo as, que é quanto, Então, Janet is as young as Rachel. Janet
é tão jovem quanto a Rachel. Então, essa é a forma afirmativa. Voltando. Aqui, eu tinha dado, primeiramente, né, o exemplo ela na forma interrogativa, em que segue aquela mesma estrutura que a gente sempre vê, né, desde o 6º ano, quando a gente já começa mesmo firme nessa estrutura do verbo to be, quando a gente dá mais ênfase a ele, né? E em uma questão em que haja o verbo to be, uma sentença, quando eu passo para a forma interrogativa, ele vem para o início. Então, are you as fast as your brother? Você é tão rápido quanto o seu irmão? Se fosse uma estrutura afirmativa, eu teria esse are aqui. You are as fast as your brother, tá? Então, você é tão rápido quanto o seu irmão. Mas como é uma frase interrogativa, eu passei esse are para o início da frase. Então, não muda muita coisa, não mexe com a estrutura da frase. Então, quando eu quero fazer um comparativo, uma pergunta comparativa, eu somente vou colocar, né, lançar o meu verbo be para o início da frase. E aqui embaixo, que eu dei um outro exemplo na forma negativa, a única coisa que eu acrescentei foi a palavrinha not após o verbo to be. Quando eu quis dizer que o clima de um lugar não é tão bom quanto de outro lugar. England and Spain, ok? Seguindo. Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pausem rapidinho esse vídeo, observem essas duas questões. A primeira, você só vai usar nesses espaços, né, o comparativo de igualdade. Então, já tenho aqui quais são os adjetivos e quem são as pessoas que serão comparadas, tá certo? E na segunda questão, vocês vão usar os exemplos, né, do vídeo, da parte anterior do vídeo. Vocês podem voltar e relembrar que temos duas frases, tá? Temos a primeira e a segunda dentro de cada letra. Então, vocês vão fazer essa comparação. John, Dave, Seville, Córdoba e assim por diante. Então, vocês vão pausar esse vídeo, vou até sair de perto para que dê para vocês visualizarem bem. E aí vocês vão responder. E daqui a pouquinho a gente retoma. Pronto? Terminaram? Agora a gente vai fazer a nossa correção. Pronto. Eu tinha aqui Ana e Paula. E dentro dos parênteses eu tinha o adjetivo beautiful. Então, Ana is as beautiful as Paula. Então, a Ana é tão bonita quanto a Paula. Então, se você acertou, Júlia, parabéns. John, letter B, John is not as tall as Peter. Então, John, ele não é tão alto quanto Peter. Ele não é tão alto. Então, veja a estruturazinha aqui. Is not, e não muda nada aqui na minha forma de comparar. Como é uma forma negativa, a frase negativa, na verdade, desculpa. Eu só acrescentei o not após o verbo to be, mas fiz a forma contracta e segui normalmente. As, adjetivo, as e a outra pessoa ou outra coisa que estava sendo comparada. Today is as hot as yesterday. Então, hoje está tão quente quanto ontem. E Recife is as wonderful as Olinda. Então, Recife, ela é tão maravilhosa quanto Olinda. Isso é verdade. Na segunda questão, a gente tinha essas informações. A mesma informação para cada sujeito, para cada pessoa. E aí, vocês deveriam uni-las, tá? Comparando. E dentro dos parênteses tinha
qual era a comparação? A altura, se estava quente, se era caro, se era difícil, se era velho. Então, na letra A, mas aqui é um B, a gente passa por cima desse erro, que é básico, digitação acontece, né? Então, se o John ele tem 1,80 m de altura e o Dave também, então vou dizer que John is as tall as Dave. Então, John ele é tão alto quanto Dave. Ok, very simple. Seville, né? No verão fica com 40 graus Celsius. E Córdoba, mesma coisa. Então, vou dizer que Seville is as hot as Córdoba, certo? O carro azul, ele não é tão caro. E o carro vermelho, ele é bem mais caro, né? É mais caro. Então, the blue car is not as expensive as the red car. O carro azul não é tão caro quanto o carro vermelho. Fiz uma comparação negativa. O primeiro exame estava difícil, a primeira prova estava difícil. E a segunda prova também estava difícil, o que não acontece nas provas de língua inglesa, porque eles são sempre fáceis, né? Então, eu faço aqui, the first exam was as difficult as the second exam. Então, aqui o verbo be no passado, lembram? Aprendemos no ano passado, revemos todas as aulas, né? Quando a gente vai utilizando o verbo be no passado. Então, ele não estava, né? The first exam was as difficult as the second exam. A casa marrom tem 100 anos de idade. E a casa verde também tem 100 anos de idade. Então, old. Meu comparativo, vou comparar com o adjetivo old. Então, eu digo que a casa marrom é tão velha quanto a casa verde. The brown house is as old as the green house. Ok? Então, eu espero que todos vocês tenham acertado, que todos vocês tenham entendido, que aproveitem essa aula. A gente se vê na próxima aula, mas eu espero que nós possamos nos ver em breve, para ter as dancinhas, né, de vocês, para ter todo aquele barulho, todo aquele calor, e eu estou morrendo de saudade, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.